Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A crise social e política na Colômbia se agrava com a falta de diálogo, gerando mais tensão, repressão e mortes. O presidente da CUT Colômbia, Francisco Mauté, declarou que a entidade exigiu o fim do massacre ao governo de Iván Duque. Segundo a CEPAL, 57% das mulheres na América Latina trabalham em atividades mais suscetíveis ao impacto da pandemia de Covid-19. No Chile, eleitores foram às urnas para definir a composição da nova Assembleia Constituinte. Construção de muro na fronteira da República Dominicana com o Haiti gera tensão entre os dois países. E a crise na Colômbia se agrava com a falta de diálogo, gerando repressão, tensão e mortes. Nenhum acordo foi alcançado, eles não demonstraram empatia com as vítimas, advertiu o Comitê Nacional de Paralisação após um encontro com o presidente colombiano Iván Duque no início desta semana. Os representantes dos movimentos sociais afirmam ter pedido o fim da violência contra as pessoas nas manifestações de rua. Duas questões centrais foram tratadas no encontro: a garantia do direito à livre manifestação e o não uso de violência e repressão contra a população por parte da polícia e do exército. Segundo o secretário-geral da Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia, Diógenes Orjuela, o governo não deu sinais alentadores para encontrar uma saída dialogada. Após a reunião, que contou com o representante das Nações Unidas na Colômbia, Carlos Ruiz, os representantes do comitê anunciaram a realização de novas mobilizações. Por outro lado, o governo e os representantes dos movimentos concordaram em solicitar à Igreja Católica e à ONU a criação de um espaço de diálogo multissetorial. Jennifer Pedraza, uma das lideranças estudantis integrantes da Associação Colombiana de Representantes, observou que esta é uma reedição do que aconteceu em novembro de 2019, quando as demandas foram ignoradas. O governo e o discurso de Iván Duque foi complacente com o uso excessivo da força, segundo ela. E o presidente da CUT Colômbia, Francisco Mauté, declarou que a entidade exigiu o fim do massacre ao governo Iván Duque. Asimismo, mostrar que não houve empatia. Da mesma forma, nós estamos aqui para dizer, para demonstrar que o governo não simpatizou com a razão dos nossos pedidos. Eles não estão preocupados com as nossas reivindicações, com os nossos direitos. Eles não estão preocupados em cessar com a violência. Nós estamos percebendo isso. Mesmo com toda a pressão, seja aqui dentro do nosso país, seja com a pressão internacional, dos organismos internacionais. A violência deve cessar já. E é uma violência oficial, uma violência realizada pelos órgãos de governo. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar agora. Nós precisamos estabelecer um diálogo que seja respeitoso com os movimentos sociais, com os sindicatos e com toda a população, para que nós possamos retomar o caminho da construção de um país mais justo e mais solidário. Artistas e movimentos sociais tomaram as ruas da Colômbia em manifestação pacífica contra a repressão policial. Dança, música e performances artísticas tomaram as ruas da Colômbia nos atos que continuaram nesta semana e se transformaram em manifestações de resistência à violência e à brutalidade policial. Os sindicatos, movimentos sociais e estudantes têm se unido a grupos de vítimas do conflito e comunidades étnicas que buscam nas ruas a reivindicação de suas lutas, mesmo que não façam parte das principais demandas pelas quais, desde 28 de abril, dezenas de milhares de pessoas protestaram no país. Nós estamos aqui nas ruas para protestar, e é nosso direito exigir que o governo tome medidas imediatas, que pare com a violência, que pare de nos matar,
que nós possamos nos manifestar livremente. Nós estamos aqui nas ruas, com nossos corpos e nossas vidas, para construir um país melhor, um país com paz, um país com direitos e um país para que todos possam viver melhor. Segundo a CEPAL, 57% das mulheres na América Latina trabalham em atividades mais suscetíveis à pandemia de Covid-19. A crise teve um impacto negativo sobre o emprego e as condições de trabalho das mulheres na América Latina e no Caribe. A CEPAL informou nesta semana que o retrocesso está evidenciado por dados como a taxa de participação no trabalho das mulheres, que era de 46% em 2020, enquanto a dos homens era de 69%. Em 2020, houve uma avassaladora saída das mulheres do mercado de trabalho, motivada, segundo a instituição, pelas demandas de atendimento em suas casas durante a pandemia. Muitas mulheres ainda não retomaram a procura de emprego. Além desses dados, a CEPAL aponta que 56,9% das mulheres na América Latina e 54,3% no Caribe estão empregadas em setores que ainda são suscetíveis aos impactos negativos da pandemia em termos de emprego e renda. E a OIT faz chamado a especialistas em tecnologia e inovação para reduzir a informalidade na América Latina. De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a crise causada pela pandemia de Covid-19 evidenciou o alto custo do trabalho informal na América Latina e no Caribe. Nesse sentido, a OIT aponta que antes da pandemia, pouco mais da metade dos empregados da região, cerca de 158 milhões de pessoas, trabalhavam no setor informal e foram fortemente impactados pela crise que causou a perda de empregos, demissões em massa e a redução acentuada da renda no trabalho. Esse impacto foi maior no caso das mulheres, com maior participação da força de trabalho na economia informal. Por esse motivo, a OIT publicou um chamado a entidades ou organizações que atuam em prol da formalização de empregos por meio do desenvolvimento de competências a partir da utilização de novas tecnologias. Os projetos apresentados devem incluir inovações que sejam aplicadas em um ou mais países da América Latina e Caribe e que tenham potencial para serem expandidas e replicadas em maior escala. No Chile, a crise econômica impactou o acesso à moradia e gerou um aumento de assentamentos e acampamentos. No Chile, as ocupações, acampamentos e assentamentos aumentaram 74% nos últimos 2 anos. 81.643 famílias vivem em condições de moradia precária, segundo o Cadastro Nacional de Acampamento publicado em março do ano passado pelo Chile. Os números ilustram o aumento da desigualdade em tempos de pandemia. Ao mesmo tempo, as 8 maiores fortunas do Chile aumentaram sua riqueza em 74% em 2020, acumulando mais de 40,3 bilhões de dólares. A economia chilena foi duramente atingida pela crise sanitária. Segundo dados do Banco Mundial, 2,3 milhões de pessoas passaram da classe média à pobreza. Os problemas sociais no Chile estão relacionados à ausência de serviços básicos, algo comum em estados neoliberais. As populações vulneráveis sofrem com a falta de saneamento básico, luz e de água potável. A partir de 2019, após a eclosão social que abalou o país e a chegada de Covid-19, os indicadores de pobreza e de desigualdade social dispararam. Os acampamentos aumentaram 20,8% e o número de famílias que vivem neles cresceu, com mais de 57 mil crianças menores de 14 anos vivendo em condições precárias. E no Haiti, um sacerdote fez pregação contra a violência depois de ser liberado de um sequestro que comoveu o país. No Haiti, sacerdote faz pregação contra a violência após ser liberado de um sequestro que causou comoção no país. A paróquia universitária Notre-Dame de l'Immaculée Conception, de Porto Príncipe, voltou a contar com o sacerdote francês Michel Briand, depois de um sequestro que durou 20 dias. Segundo ele, durante o sequestro, pregou a não-violência aos sequestradores. A violência leva à violência. A não-violência é o que sempre dá bons resultados. Leva tempo e requer maior força interior, mas é o que leva a bons resultados. O padre foi sequestrado no dia 11 de abril, junto a outros 9 religiosos em Croix-des-Bouquets, nos arredores de Porto Príncipe. Os sequestradores deslocaram o grupo de reféns em 3 ocasiões, os mantiveram algemados e chegaram a deixá-los sem comida. Apesar da má experiência, o padre diz que não houve maltrato por parte dos sequestradores. Eles disseram que não queriam nos prejudicar, isso é verdade. Ninguém nos maltratou durante nossa detenção. Entretanto, as condições de detenção não eram amenas e fáceis, ele lembrou.
Segundo os dados divulgados na última terça-feira pelo Centro de Análise e Pesquisa em Direitos Humanos, os sequestros no Haiti aumentaram mais de 300% em abril passado, no contexto de uma onda crescente de insegurança que levou à renúncia do primeiro-ministro Joseph Jout, no mês passado, justamente em decorrência do sequestro do religioso. Movimentos feministas e sindicatos da República Dominicana convocam marcha para a despenalização do aborto em 3 circunstâncias. Os movimentos feministas e parte do movimento sindical da República Dominicana convocam uma marcha para o dia 23 de maio para exigir que o Estado garanta às mulheres o direito de interromper a gravidez por 3 causas básicas. A marcha é um chamado para rejeitar a decisão em primeira instância de descriminalizar o aborto com uma única exceção. O risco de vida da grávida foi a única causa aprovada pela Câmara de Deputados da República Dominicana em uma primeira votação da reforma do Código Penal sobre a descriminalização do aborto. Um acampamento que já dura quase 2 meses em frente ao Palácio Nacional de Santo Domingo exige que a descriminalização inclua casos de estupro e inviabilidade fetal. Eulógia Família, que representa o órgão de promoção e igualdade de gênero Unidade Sindical de Mulheres Ativas da Confederação Nacional da Unidade Sindical, explica que as demandas de seu sindicato e de suas filiadas por mudanças no Código Penal são para garantir os direitos de meninas e mulheres quando a gravidez é resultado de incesto ou por outro tipo de estupro. Precisamos garantir a saúde à vida e os direitos e a dignidade das mulheres e meninas. A secretária de Política Social da CSA, Jordânia Urenha, expressou: é urgente garantir os direitos humanos das mulheres, o direito à vida, à dignidade e o direito de decidir interromper a gravidez nas situações suscitadas pelas 3 causas. Da CSA, o nosso firme e militante apoio e pleno reconhecimento da intensa luta que os movimentos feministas e sindicais da República Dominicana estão travando pelos direitos das mulheres e das meninas, especialmente o direito à vida e à igualdade. Esses 2 meses de acampamento e resistência das dominicanas foram marcados pela repressão policial e ataques ao movimento feminista e sindical. Na madrugada do dia 20 de abril, dias antes da primeira votação na Câmara dos Deputados, a polícia despejou um grupo de defensoras das 3 causas do aborto no acampamento instalado em frente ao Congresso Nacional. Por outro lado, as autoridades estão investigando uma pessoa que trouxe brownies que envenenaram mais de 10 pessoas no mesmo acampamento. A construção de um muro na fronteira da República Dominicana com o Haiti gera tensão entre os 2 países. Essas são as imagens do muro que a República Dominicana construiu silenciosamente nos 23 quilômetros da fronteira com o Haiti. As obras foram realizadas sem alarde por parte do governo do presidente Luiz Abinader e antes do anúncio dos seus planos de construir uma cerca ao longo de toda a linha divisória para conter a imigração e o contrabando. Os trechos construídos localizam-se nos postos de fronteira de Rimani e Elias Pinha, o segundo e o terceiro mais importante entre os 2 países. As obras ainda estão em andamento. Além do muro de 4 metros de altura, o governo instalará câmeras e utilizará a tecnologia de reconhecimento facial. A República Dominicana e o Haiti compartilham uma fronteira de quase 400 quilômetros, onde são frequentes os relatos de tráfico de pessoas e contrabando de armas e animais. Segundo o general José Manuel Duran, nem toda a fronteira será dividida por um muro. Na República Dominicana, cerca de 30% dos partos em hospitais públicos correspondem às mulheres haitianas, número que ultrapassa 60% nas regiões de fronteira. Gisela Blanc, ativista de direitos humanos, declarou que a maioria dessas mulheres são haitianas, que residem na República Dominicana, embora muitas delas não tenham visto ou permissão de imigração. A República Dominicana abriga centenas de milhares de trabalhadores haitianos, sem documentos, a maioria deles trabalha na agricultura ou na construção civil. E a vida dos imigrantes é cada vez mais difícil em Tijuana, fronteira do México com os Estados Unidos. Cerca de 3.000 migrantes entre centro-americanos e mexicanos de outras partes do país dormem a céu aberto em Chaparral, na fronteira entre Tijuana e os Estados Unidos. Uma situação que se agrava a cada semana e parece não ter solução de curto prazo.
As histórias dentro do campo de imigrantes são variadas. Alguns imigrantes manifestaram o desejo de ficar em Tijuana e melhorar a sua condição de vida. No entanto, declararam enfrentar muitas dificuldades com a corrupção e a violação de seus direitos na região. É o caso de Fred, um jovem que dorme sob uma tenda com a esposa e o filho de 7 meses. Ele e sua companheira chegaram em Tijuana com o interesse de trabalhar e de construir uma nova vida, fugindo da pobreza e da violência em Honduras. No entanto, ele relata que foi vítima de um crime no México, tentou denunciar e a situação se transformou em abuso de autoridade e assédio contra ele. Segundo Fred, queria ficar em Tijuana com a família e poder seguir em frente, mas as coisas não são como parecem. É uma vida de muitas fantasias e poucas realidades, disse o homem que lamentou o racismo existente. Eles veem você como lixo, disse Fred, uma das histórias de vida dos milhares de imigrantes que chegaram à fronteira norte do México nos últimos meses. Os imigrantes dessa localidade de Tijuana dormem sob tendas, algumas doadas por organizações civis que fornecem alimentação diária e outras feitas com tábuas e lonas, expostas às constantes mudanças de clima da região. O governo municipal instalou banheiros e chuveiros móveis, mas não é o suficiente, porque o número de pessoas está crescendo de forma constante e rápida. Neste fim de semana, os eleitores chilenos foram às urnas para escolher os 155 integrantes da Assembleia Constituinte. Essa e outras notícias no próximo bloco. Neste fim de semana, os eleitores chilenos foram às urnas para escolher os 155 integrantes da nova Assembleia Constituinte. A eleição é considerada histórica por ser um importante passo para relegar ao passado o legado autoritário de Augusto Pinochet. O índice de desemprego nos Estados Unidos chegou a 6,1% em abril. Ao mesmo tempo, os dados indicam a criação de 266 mil vagas de emprego no país, que busca a recuperação da crise gerada pela pandemia e pelo governo de Donald Trump. Na Grécia, milhares de trabalhadores manifestaram contra a reforma trabalhista que busca flexibilizar direitos e afetar a jornada de trabalho. Greves foram registradas em Atenas e em outras cidades do país, além de manifestações convocadas por sindicatos e movimentos sociais. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, declarou que a União Europeia emitirá um certificado de vacinação contra a Covid-19. A previsão é facilitar a circulação de pessoas por meio desse instrumento a partir do mês de junho, a depender do acordo político entre os países do bloco. E a população da China cresceu 5,38% na última década, de acordo com o Censo Nacional Chinês. A população da China cresceu 5,38% nos últimos 10 anos e atingiu 1,4 bilhão de habitantes, segundo o censo de 2020, o primeiro desde 2010, cujos resultados foram divulgados pelo Escritório Nacional de Estatística chinês. Em relação ao crescimento anual, o censo de 2020 demonstra um aumento médio de 0,53%. Em todo caso, nada se compara à época do final dos anos 70 e início dos 80, quando a população da China crescia a uma média anual de 2,1%. A população continua crescendo, mas continua envelhecendo, o que sugere que nos próximos anos o crescimento gradativo dos últimos 50 anos será revertido. Da mesma forma, o grau de crescimento por grupos de idade reflete que o número de pessoas em idade economicamente ativa segue diminuindo na China. Os cidadãos de 15 a 59 anos chegaram a 894 milhões, quase 7% menor do que há 10 anos. Aqueles com mais de 60 anos agora são 264 milhões, 90 milhões a mais do que em 2010. Enquanto aqueles com mais de 65 anos chegaram a 190 milhões de habitantes. Dados sobre a população adulta e infantil são essenciais para determinar as políticas de aposentadoria e nascimento do governo chinês, que ainda mantém a proibição de ter mais de 2 filhos por casal, limite que provavelmente será retirado em breve. E em Honduras, a solidariedade dos cidadãos ajudou a resgatar uma aldeia que foi afetada pelas tempestades no país. Em Honduras, a aldeia La Reina foi soterrada em novembro em decorrência das tempestades tropicais Eta e Iota. Agora, ela será reconstruída em outro local, com o nome de São Francisco de Assis, graças à doação de um terreno administrado pelo padre Leopoldo Serrano. Segundo ele,
A solidariedade está possibilitando que La Reina se levante novamente, em um lugar seguro para cerca de 330 famílias afetadas pelas duas tempestades. A aldeia, com suas casas, sua escola e sua igreja, viraram escombros e milhares de toneladas de lama tomaram conta do local. Ao menos não foram registradas vítimas fatais. O padre Serrano informou que o ressurgimento da aldeia somente será possível pela ajuda de um doador anônimo. Ele acrescentou que o Instituto Agrário Nacional Estadual já começou a dividir o terreno em lotes, em uma área voltada para a construção de casas das vítimas. A nova comunidade também terá escola, faculdade, casa de repouso, centro para mães, posto policial, igreja e uma grande área para o plantio de árvores. Além da ajuda da organização Cepudo, o padre diz continuar à espera de ajuda comprometida pelo governo de Honduras para construir a maior parte das casas para as vítimas. E no Equador, 29 espécies de animais silvestres foram liberadas para o Parque Nacional para voltar ao seu habitat natural. No Equador, 29 espécies de animais selvagens foram resgatados e soltos no Parque Nacional Yasuní. O Ministério do Meio Ambiente e Águas do Equador informou que os exemplares foram resgatados após denúncias de cidadãos e em coordenação com a Unidade de Proteção Ambiental da Polícia Nacional. São cerca de 21 tartarugas de diferentes espécies nativas, além de 4 jiboias, 2 crocodilos, 2 gambás e uma anaconda. Os animais se encontram em bom estado de saúde e em condições de retornar ao seu habitat natural. Durante a estadia no zoológico, os animais foram tratados por especialistas em desenvolvimento de habilidades e comportamento na natureza local. As espécies foram marcadas a fim de monitorar o seu desenvolvimento no meio ambiente. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.